São Marcelo Rocha, firme como a rocha. Amém. É muito bom caminhar com pessoas cheias da unção, da graça. Pastor Marcelo é o pastor não só de uma igreja local, mas ele comanda várias igrejas do Rio de Janeiro. A sede nossa no Rio é em Búzios. Quantos conhecem Búzios aqui? Uma das praias mais lindas, né, do Rio de Janeiro. Ali o pastor Marcelo, para entrar em Búzios, tem que pedir permissão para ele, viu? Porque ele comanda tudo lá. Ele tem uma autoridade muito grande em Búzios. E foi interessante que uma vez nós estávamos no transatlântico da Renovada e descemos em Búzios. E eu falei para a galera, quer ver como que o Marcelo é conhecido aqui? Aí tinha um guarda, logo numa rua lá, um guarda parado. Eu fui no guarda, o guarda não me conhecia, o Marcelo estava junto, né, Marcelo? Aí eu desci no guarda e falei assim, vocês conhecem o pastor Marcelo, chefe de gabinete do prefeito? Sim, conheço. Então fala para ele que o pastor Joel está aqui e que eu cheguei na terra dele aqui. O guarda conhecia ele, um guarda que, olha só que interessante, o pastor Marcelo traz consigo uma unção muito grande. Ele comanda ali Búzios, que é a nossa sede, aí tem Cabo Frio e Campos dos Goitacazes, com a pastora Neuzinha ali, depois com a pastora Fátima Vitorino, lá em Cabo Frio, a pastora Ana Cláudia está lá, ali ministrando na nossa igreja, que é a esposa dele, que é uma pastora fera também, precisamos trazê-la aqui também, né? Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para cá, diga assim comigo, Senhor Jesus, o meu coração está aberto, como uma terra boa, para receber a tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Marcelo. Eu sei que o Senhor usará a boca dele para falar ao meu coração. Em nome de Jesus, abençoe a vida dele, da sua família, todas as igrejas que ele lidera. Em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Bom dia, a paz do Senhor. Rapaz, a minha mente é muito frutífera e ela corre numa velocidade tremenda. E quando ele falou, nosso pai Marcelo é forte como uma rocha, o nome dele é Rocha, né? Forte como uma rocha. Aí eu olhei rapidamente para mim e falei assim, cara, que palavra tremenda. Mas eu não consigo entender como que Bânia pode ser forte como a rocha. Brincadeira. Irmãos, é muito bom estar aqui. Sou grato a Deus, louvo ao Senhor pela vida do apóstolo, da Sandra, que tem sido bênção nas nossas vidas. E essa manhã é uma manhã especial, uma manhã gratificante. Eu quero poder ser canal de Deus para a sua vida nesta manhã, amém? Quero poder ser canal de Deus para te abençoar, para te motivar, para te fortalecer, para te fazer acreditar mais e mais e ir mais além. Diga para o teu irmão, você pode ir até onde você quiser ir. Porque Deus não põe ponto. Deus põe reticências. Vai e vai. Amém? Só que não é sobre isso que eu vou falar. Amém? Meus queridos, com certeza absolutíssima, já vou ficar mais à vontade. Você já passou, está passando, vai passar, ou, meu querido, passará ainda muitas delas. A pressão. Você está passando por alguma pressão hoje? Se você está pressão emocional, pressão na saúde, pressão econômica, pressão espiritual, todos nós passamos por algum tipo de pressão. Mas o importante é o que vem depois da pressão. Diga comigo, o importante é o que vem depois da pressão. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 22. E ali em Lucas capítulo de número 22, para mim tem a maior parte, a mais importante da Bíblia, onde nós vemos um nível de pressão tal que não dá para se comparar
com nenhum tipo de pressão que qualquer humano tenha passado ou há de passar. Porque essa pressão aqui é algo incomparável. Quem achou, dê um glória a Deus. Então vamos lá, capítulo de número 22, versículo de número 39, que diz assim: e saindo como de costume para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos acompanhavam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se for possível, em outras versões, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, pressão, orava mais intensamente, pressão, e aconteceu que o seu suor se tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pressão. E você dá um glória a Deus. Meus queridos, esse texto, nesta manhã, é um texto bem conhecido. É um texto que todos nós já ouvimos. E aqui nesse texto de Lucas 22, Jesus está começando a passar pela maior pressão da sua vida, pela maior pressão da sua história. E o nível da pressão, aqui nesse texto, ele é tão alto, ele é tão fora da normalidade, que Jesus começa a suar sangue. E quando ele começa a gotejar sangue, essa era a expressão ápice da dor que ele estava sentindo na sua alma. O nível de estresse estava imenso e Jesus não tinha palavras que pudesse interpretá-lo. Então o sangue jorra no lugar do suor. A ciência, ela chama isso de hematidrose. É isso. É hematidrose. Chama isso. E isso é o quê? É quando alguém está num nível tão grande de pressão, um nível tão, meu querido, inexplicável de pressão, que ele não tem como fazer, não tem como falar, não tem fôlego, e ele acaba expressando isso no seu corpo. E o que acontece? Os mínimos vasos sanguíneos grudados à nossa pele, que faz a nossa pele respirar, e por onde sai os poros, o nosso suor, ali se rompem, e uma vez que esses mínimos tecidos, como um fio de cabelo mais fino que um fio de cabelo, se rompe, então o suor, ao invés de sair, dá lugar às gotas de sangue. Agora, por que acontece isso? A ciência diz que isso acontece por causa de uma fraqueza física, por causa de um abatimento moral, de uma profunda comoção, de uma emoção totalmente conturbada, de um grande medo que a pessoa esteja passando, também de níveis extremos que já passou da normalidade, de estresse, esforço excessivo e doenças sistemáticas. Só que pega e analisa essas questões científicas. Jesus estava com um grande medo. Jesus estava num grandioso nível de estresse. Jesus estava, meu querido, na sua visão humana, dizendo: Pai, se puder, me deixa fora. Mas que não seja eu, seja a tua vontade. Você já pensou você saber 3 dias antes que você vai morrer? Misericórdia, né? Mas você já pensou saber que você vai morrer 3 dias antes, cravado com um prego na cruz? Você já pensou o prego entrando na carne, nos nervos, nos ossos, nos tendões da carne, nas células, rompendo a pele e o nervo, tudo, e grudando do outro lado? Você já imaginou o nível de estresse de pensar o que vai acontecer comigo? Você já pensou o nível de estresse de saber que eu vou ter que passar por aquilo? Mas o mais importante de tudo
é que toda pressão que você passa, Deus passa contigo. Isaías diz que se você passar na água, no fogo, Ele passa contigo. E quando você não tiver força, Ele te toma pela tua mão, te levanta para te dar vitória. Você pode aplaudir a Ele. Então eu não sei, meu querido, minha querida, qual é o nível de pressão que você está passando agora na tua vida emocional, na tua vida conjugal, na tua vida sexual, na tua vida financeira, na sua vida de trabalho, na sua vida com o vizinho, na sua vida com seus filhos, com seu marido. Eu não sei qual é o seu nível de pressão. Eu só sei o seguinte: depois da pressão tem milagres te esperando. Depois da pressão tem coisas extraordinárias para acontecer. E eu não quero que você se foque, se prenda, se fique na pressão. Eu quero que você entenda que é depois da pressão que tem algo extraordinário te esperando. É depois da pressão que tem resposta, é depois da pressão que tem graça, é depois da pressão que tem manifestar, é depois da pressão que tem experiência. Então Deus está te dizendo: ei, passa pela pressão dando glória, porque o milagre será muito maior. Então vamos analisar uma coisa. Quando você chega em Mateus capítulo 4, você vai ver Jesus passando por uma pressão espiritual terrível. Corpo a corpo, guerreando com o diabo. Em Mateus capítulo 4, você vai ver ainda Jesus passando por uma pressão de tentação fora da normalidade. Tentações muito loucas mesmo. Depois você vai ver em Lucas, que nós lemos, 22, a pressão que Jesus passa começa na oração. Mas antes dele orar, ele já estava passando uma pressão louca, quase descontrolada na alma. A dor, o estresse tinha tomado todo o teu ser. Mas ele disse: o segredo para mim se livrar de toda a pressão é o altar. É a oração. É a entrega. É ir para quem pode me dar resposta. Por isso Jesus, na hora do estresse, na hora da pressão, na hora que tudo parece que quer sair do controle, a resposta está no altar. Na hora que parece que você quer chutar o pau da barraca, a resposta está no altar. Na hora que parece que não tem mais saída, a resposta está no altar. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do altar. Então precisamos entender que eu, meu querido, preciso, você precisa, nós precisamos entender que toda pressão tem uma permissão. Diga comigo: toda pressão tem uma permissão. Agora toca no teu irmão e diga: é permissão de Deus. Aí motiva ele, tem milagre chegando para você. Então hoje eu não sei qual é o tipo de pressão que você está passando. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: hoje tem resposta de Deus para a tua pressão. Hoje tem resposta de Deus para você. E eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui sentindo o cheiro de milagres. Sabe por quê? Porque Deus opera fazer isso. Deus ama fazer isso. Deus ama operar milagre, operar maravilha. Então eu quero que você entenda que hoje, meu querido, você vai sair daqui sabendo que você não é tentado além do que você pode suportar. E tem mais, lá no Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó: aquele que foi tentado em todas as tentações é poderoso para te livrar de todas elas. Deus está te dizendo, sabe o quê? Eu vou te livrar disso que você está passando. Eu vou dar escape nisso que você está passando. Ele está te dizendo, eu vim aqui como boca profética para te dizer. Ele está te dizendo nessa noite: chegou o escape para a tua vida. Chegou a saída para o teu problema. Só que você precisa entender, absorver, acreditar e confiar. Então eu quero que nesta manhã você receba o socorro de Deus para a sua vida. Eu quero que você receba, meu querido, o socorro de Deus dentro dessa pressão que você está passando. E eu quero ser ousado para te dizer, e eu quero que você também diga para o teu irmão: se prepare. Esse ano
será o ano das pressões, mas esse ano será o ano de coisas extraordinárias para a sua vida. Quem crê faz alguma coisa em nome de Jesus. Eu quero profetizar que esse ano será o ano da pressão, e todos os profetas estão dizendo, e toda a história, o clima, a economia, o poder militar, bélico, político, tudo está dizendo que vai ser um ano de pressão, mas vai ser o ano dos maiores milagres da sua história, vai ser o ano das maiores conquistas para você, porque Deus, Ele faz aonde ninguém consegue fazer nada. Ele age aonde ninguém consegue agir. Ele opera onde ninguém consegue operar. Então se prepare, em meio às pressões da tua vida, tem coisas extraordinárias chegando para você. Seja a boca profética para o teu irmão, diga, tem mais do que isso. Tem coisas chegando sobrenaturais no teu endereço. Se você crê, faz alguma coisa. Tem coisas extraordinárias chegando no teu endereço. Sabe o que eu estou dizendo? Enquanto você está adorando, Deus visita a tua casa. Enquanto você está adorando, Deus visita seus filhos. Enquanto você está no altar, o Senhor cria extraordinário lá. Capítulo 8 de Mateus diz que Ele envia a palavra porque você está no altar. Sua família vai ser agraciada porque você está no altar. Tua casa vai porque você está no altar. Tua finança porque você está no altar. A tua vida emocional porque você está no altar. Seja ela qual for, Deus vai operar porque você está no altar. Dá um toque nele e diga, sua resposta está no altar. Diga, não solte o altar de nenhuma maneira. Então, meu querido, eu quero dizer muito mais que esse ano, além de ser um ano de muitas pressões, será um ano de milagres extraordinários, será um ano de portas abertas, será um ano de coisas, meu querido, que vai acontecer na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Deus vai te surpreender. E Deus, para te surpreender, Ele não precisa de um ambiente provável. Ele gosta das coisas improváveis. Ele gosta quando está tudo difícil, quando não tem mais saída, quando não tem mais solução, para que você entenda que não é teu braço, é o braço do Senhor dos Exércitos. Então, meu querido, se prepare, porque vai chegar coisas extraordinárias do céu no teu endereço. Você lembra do capítulo de número 10 de Atos? Lá estava um homem orando, nem conhecia o altar direito, mas estava orando. E ele começa a orar. De repente, apareceu um anjo no seu endereço. E ele chega lá e ele vai adorar o anjo. Ele, para com essa palhaçada. Não vai adorar nada, eu não sou Deus. Eu vim em nome dele. Eu vim, sabe por quê? Porque todo dia que você está no altar, está chegando incenso no céu. Todo dia que você está no altar, está chegando clamor no céu. Todo dia que você está no altar, está chegando algo diferente no céu. E sabe por que eu vim? Por causa da tua oração. Eu vim no teu endereço por causa de você. Meu irmão, a tua oração aqui no altar está fazendo anjos ir lá no teu endereço em nome de Jesus. Então esse ano vai ser um ano extraordinário. Eu libero e eu creio. Vai ser um ano de explosões de bênção sobre a sua vida. Vai ser um ano, meu querido, que a sua vida, que a sua família, que a sua história vai ter uma visitação extraordinária e surreal da parte de Deus. E para isso, você precisa se preparar, porque vai ser um tempo de colheita e um tempo de prosperidade para a sua vida. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Quem crê nisso, dê um aleluia. Meu Deus, aplaude a Ele, vai, aplaude a Ele nessa manhã. Mas eu quero te dizer que é depois da pressão que níveis de milagres maiores acontecerão na sua vida. E para isso, é preciso você entender como lidar com as pressões do dia a dia. Você precisa aprender
como lidar com as pressões que chegam de supetão, porque ela não avisa quando chega. Ela chega sem que a gente queira que ela chegue. Ela, opa, cheguei, não quero que você entre, eu vou entrar. Ela bate na porta, derruba e entra. Ela é abusada. Mas da mesma maneira que ela entra, ela vai sair em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus cuida da minha casa. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã é o modo de como você deve olhar e deve administrar a sua pressão. O modo que você olha a sua pressão, o modo que você administra a sua pressão, vai fazer toda a diferença. Então você precisa entender isso. Quando chegar a pressão, quando estiver passando na pressão, não olhe para a pressão com os olhos negativos. Olhe para a pressão com os olhos positivos. Por quê? Porque dentro de cada negativo tem uma coisa positiva para ser descoberta. Capítulo 50, 20 de Gênesis diz que há mal que vem para o bem. Presentes de Deus, eles não vêm embalados, em caixas lindas daquela loja chique sua, maravilhosa. Não, presentes de Deus, ele vem sem aparência. Mas por dentro, como diz capítulo 4 de Coríntios, é de barro, mas está cheio de glória de Deus. Está cheio de tesouro de Deus. Então Deus, quando manda alguns presentes, fique esperto. Ele não vem todo lindo e maravilhoso. Ele pode ser, meu amigo, tão terrível que você fala, não quero isso. Cuidado. A Bíblia diz que às vezes você pode estar rejeitando anjos de Deus na sua porta. Então você precisa entender que nem sempre, meu querido, o que é de Deus vem do jeito que você quer. Não, Jesus disse o que? Pai, não seja a minha, seja a tua vontade. Então as coisas não virão conforme a tua vontade. As coisas virão conforme a vontade de Deus e que Ele sabe que é necessário para as suas necessidades. Então Ele vai mandar o que é certo. Olhe para o teu irmão e diga, olhe as pressões pelo lado positivo nessa manhã. Jesus estava olhando, vamos pegar a humanidade de Jesus. Jesus estava olhando para a pressão e ele olhou humanamente, literalmente falando, ele olhou a sua pressão como um homem. E ele viu que aquilo que ele iria passar era ruim. Ou você acha que não é ruim ser cravado na cruz? Ou você acha que não é ruim levar algumas 40 chicotadas, menos uma, cheia de chumbinho na costa que vai lascando, sangrando tudo? Será que não é ruim você ficar mais de 3 horas pendurada, cravado em pregos, as dores, o sangue? Não é ruim? É! Por isso que Jesus disse, se possível, passa de mim. Mas se isso não for possível, é para o meu tratamento, é para o meu crescimento, é para o meu amadurecimento, é para mim ir além, é para mim romper, então faça-se a tua vontade. Acredite, a tua pressão vai fazer você romper de nível. A tua pressão vai fazer você chegar a novos patamares. Sabe por quê? Porque se você não passar por ela, você não pode subir outro degrau. Se você não passar por ela, você não vai chegar além. Você lembra de José? Eu amo José. Meu Deus, é o primeiro cara que eu quero conhecer quando chegar no céu. Amo Jesus, mas quero conhecer José logo na porta. Se ele puder me saudar, quero nem saber de Abraão, de ninguém. Quero José, onde está ele? Quero conversar com o cara. 17 anos de idade. Foi jogado na cisterna. Na cova, meu querido, onde ninguém o via. Passando uma pressão emocional, 17 anos abandonado por pai, pela mãe, pelos 11 irmãos. Vendido como escravo 2 vezes. Sendo acusado de assédio sexual. Pego uma prisão de presídio de segurança máxima, Bangu 1 do Egito. O cara sofreu além da conta. E meu querido, em todo momento das pressões de José, José sempre dizia, Deus está comigo. A mulher acusou,
Deus está comigo. Jogaram na cisterna, Deus está comigo. Venderam ele, Deus está comigo. Venderam ele de novo, Deus está comigo. Meu querido, não importa o nível de pressão, se Deus está com você, você vai sair mais do que vencedor. Você vai sair mais do que vencedora. Pode aplaudir a ele, não importa o nível da pressão. O que importa é quem está te acompanhando dentro da pressão. Essa é a diferença. Então olhe a sua pressão hoje pela ótica espiritual. Capítulo de número 5, 7 de 2 Coríntios, Paulo diz, não andando pelaquilo que vemos, mas andando por fé. Então você deve olhar as pressões pela ótica da fé, pela ótica de José. Olha, pode vir o que vier, Deus está comigo. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Então olhe para as suas pressões e não administre-as segundo a sua mentalidade humana. Chame Deus para dentro delas e diga, Senhor, controla. Senhor, dirige. Senhor, me dá a direção. Lembra quando Moisés mandou 12 caras espiarem a terra? Tinha 10 cristãos negativos. Não, uma coisa tá braba. Os caras, o menor que tem é do tamanho de Marcelo. Gordo, largo, meu querido, mas os outros são imensos. Não dá. Não tem possibilidade. Não tem como. Se alguém falou essa promessa, não sei se esse cara estava em Deus, não. É difícil de alcançar essa terra. Veio os 2 cristãos que estavam... Para aí, cala a boca, cala a boca. Vocês vão estragar a fé do povo e vão deixar o povo confuso. Mentira. Tem isso mesmo que ele está falando lá. Tem. Os caras são grandes, os caras são fortes. Mas quem são eles diante do nosso Deus Todo-Poderoso? Olha, os caras estão lá, são gigantes, mas quem são eles? 4:4 de 1 João, maior é o que está comigo, com você, conosco, do que aqueles que estão com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu querido, você vai passar pela pressão, dando glória a Deus, porque depois da pressão, tem milagres te esperando. Jesus, depois da pressão, recebeu o nome acima de todo nome. Paulo, depois da pressão, quer ver a pressão de Paulo? É uma loucura. Romanos 7, você lê quando chegar em casa. Miserável homem que sou no corpo dessa minha carne, me mata logo, Deus. Deus, não. Você precisa passar pela pressão para discipular outros que vão passar pela mesma pressão. E aí Paulo deixa nesse nível, depois ele chega lá, agora eu... sei viver em qualquer situação. Com Deus agora, 4:13, Filipenses, agora eu já sei todos os níveis de pressão. Agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele aprendeu a passar pela pressão. Ele aprendeu os níveis de pressão. Meu querido, quando você vê ali os irmãos não crendo, mas aqueles que creram motivaram o povo, depois da pressão, chegaram na terra prometida. José saiu de escravo para ser o homem mais poderoso do universo. Meu querido, Deus vai te tirar de Lodebar e vai te colocar na mesa do rei. Ele tem coisas especiais para a tua vida. Mas você precisa entender que as pressões têm que ser administradas com sabedoria, com foco, com fé, porque não importa o tamanho do gigante que tenha, Deus está contigo. Diga para o teu irmão, a segunda coisa que você precisa, nesta manhã, absorver é, olha para ele, é isso que eu vou te dizer. Diga para ele, olhe a pressão pela ótica espiritual. Eu estou te fazendo chegar a um nível maior do que o da fé. Uma coisa é você dizer que crê.
Outra coisa é você andar naquilo que você crê. Não seja somente ouvinte, mas praticante. Quando você crê, absorve o que você crê. Romanos 4,17 diz que você tem que trazer agora à existência o que você crê. E trazer à existência é subir um degrau. É olhar a tua pressão e dizer, tu pode vir, porque eu já sei que Deus vai me dar a vitória. Tu pode vir, eu estou disposto a passar, porque eu já sei quem escreveu o final da minha história. E o final da minha história, eu não sairei da terra como derrotado, porque eu já fui declarado como mais do que vencedor. Então, quando você estiver diante de uma pressão, olhe pela pressão dentro de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. É de um grupo de pessoas. Então, a tua pressão vai cooperar para algo que sem ela não viria, não aconteceria e você não veria na sua vida. Então entenda que quando a pressão estiver à sua porta, ela vai cooperar para algo que você não está vendo, não está entendendo, não está compreendendo, mas Deus que já escreveu a tua história, está juntando os xadrezinhos ali, e quando Ele juntar os pedacinhos, você vai dizer, Senhor, agora eu entendi o que o Senhor queria fazer. Então, a tua pressão, além de cooperar, ela está dizendo que você vai sair vencedor. Por quê? Porque o 31 diz, se Deus é por nós, se Deus está comigo na minha pressão, quem é o diabo, gente? Se Deus está comigo na minha pressão, quem é os demônios? Foi o que o José falou. Pode ir pegando a tua malinha, dando a volta e saindo, porque Deus está comigo. Tua permanência aqui é de pouca duração. Pode ir embora. E José ficou ali na dispensação da fé, no nível maior. É por isso que Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito. Quando você está, meu querido, debaixo de pressão incontrolável, fora daquilo que você imagina. Ei, ande no Espírito. Ande no Espírito para você não dar um passo errado, não tomar uma atitude errada. Então tudo vai cooperar, Deus é com você. E aí o 37 ele diz, não se preocupe, porque em todas as coisas somos mais do que vencedor. Você vai sair vencedor. O diabo disse que não, é a missão dele, mentiroso desde o princípio. 8, 44, 45 de João, é mentiroso, homicida desde o princípio. Se ele é mentiroso desde o princípio, tudo o que ele vai dizer é para tentar te parar. É para tentar te bloquear. É para tentar dizer que você não é, não pode, não vai. Só que Deus já disse, você pode, você vai e você é mais do que vencedor. Então, absorva o que a palavra diz. Então, meu irmão, eu quero te dizer que não existe nenhum tipo de pressão maior do que o Deus da tua vida. Profetize para o teu irmão do teu lado. Toda pressão que não te mata, te exalta. Você recebe isso? Toda pressão que não te mata, te exalta. Aconteceu na vida de todos que você pegar na história. Então, meu querido, essa pressão não vai te sofrer. Ai, eu vou morrer. Eu não aguento mais. Se Deus não tirar isso de mim. Mateus 11:28-30. Vinde a mim todos vós que dá sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Sabei de mim que sou manso e humilde de coração, acharei descanso para a vossa alma e tal, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é? Deus não te coloca fardo pesado. Deus não te coloca a cruz pesada. A cruz que você está levando é do tamanho suportável. A cruz, a pressão, a luta, o problema, se Deus colocasse além, ele seria mentiroso, ele não é. Ele está sentado no cetro da equidade. Então, meu querido, o que você está levando não está entendendo agora, mas quando o milagre se materializar, você vai dizer que só o Senhor é Deus.
Então, meu querido, eu quero que você nessa manhã entenda que você deve olhar pela ótica espiritual o que está acontecendo, até porque nós já nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, meu querido, temos que andar com uma nova visão. Pare de andar pelo negativo, pare de ver a pressão. Ai, meu Deus, é o diabo. Ai, meu Deus, por que isso? Ai, meu Deus, tudo coopera. Se coopera, alguém mandou. Se alguém mandou, é alguém que está superior a você, a mim, ao diabo, a todas as coisas. Então, se ele mandou, é porque ele precisa aperfeiçoar um pouquinho mais alguma área da sua vida. Aquela que você pensa que foi tratada e não foi, ele vai tratar aí. Então, meu irmão, olhe a questão como Davi. Só que antes eu preciso dizer uma coisa. Se você olhar a sua pressão pela ótica negativa, você vai entrar em crise emocional, em crise espiritual e até mesmo em crise existencial. E aí eu te jogo para dois. Jó, apesar de ser o ápice da pressão, mas eu te jogo para Elias. O medo e a forma que ele enxergou a pressão lhe fez ter medo. E ele se escondeu dentro da caverna, querendo a morte. Ele viu a pressão que ele estava passando pela ótica negativa. Ele esqueceu tudo que Deus havia feito com ele. Ele esqueceu tudo que ele passou com Deus. Deus teve que chegar lá. Oi! Ei! Tem alguém aí na caverna? Só que não era com essa voz, né? Diz que era suave. Era um sussurro. Oi! Tem alguém aí? Ué, meio do deserto, andou um dia andando. Eu lembro quando estava no Japão, eu fui pro Parque dos Pássaros, andei umas 3 horas. Aí eu falei assim, meu ponto de referência é aquela Honda lá. Só que eu andei 1h30. Quando eu olhei para trás, eu não via mais Honda, eu me perdi no Japão. E aí eu fui botando o celular e me achei, mas não veio o caso. E eu falei, perdi o meu ponto de referência. Elias perdeu o ponto de referência. E Deus, ei, volta para o ponto de referência. Ei, volta para o lugar que eu te coloquei. Ei, para com essa palhaçada de pedir para morrer, de pedir para sumir. Eu estou com medo. Rapaz, vem cá, vem para fora. Vem para fora dessa prisão. Olha aqui, lá embaixo tem mais de 5.000 pessoas igual a você. E elas estão esperando só um líder. Sabe por quê? Porque elas creem que eu sou maior do que o medo. Eu sou maior do que a pressão. Eu sou maior do que Jezabel. Desce depressa. Meu querido, depois dessa pressão toda, você viu o que aconteceu com o ministério de Elias? Vai ler. Vai ler. O cara mandou logo para fogo do céu. Mas não quero fogo do céu de maneira simples. Molha todas as madeiras, joga bastante água, joga água, mete fogo na água, porque o que você está vendo como água, eu estou vendo como álcool. Eu vejo a lei, vai pegar fogo. E quando jogou, pegou fogo. Vou fazer uma alusão simbólica. Deus está mandando fogo na tua pressão nessa noite. Ou nessa manhã, né? E Ele vai te surpreender. Então diga para o teu irmão, depois da pressão, tem milagres chegando no teu endereço. Elias viu pela ótica errada, negativa, entrou no medo, entrou numa pressão maior, mas quando você vê Davi chegando diante da guerra e vê um cara lá amostrado, amaldiçoando o teu povo, falando do seu Deus, ele diz, quem é esse cara? Meu Deus, um naniquinho. Você já parou pensar, todo nanico é abusado? Meu pai era assim, gente, desse tamaninho, achava que era incrível o Hulk. E olha, é uma determinação, uma garra. Ele olhou e falou, quem é? E os irmãos não quiseram dizer para ele. E aí o vizinho disse quem era, você já sabe da história. Aí ele falou, ah é? Pois bem, tu pode vir.
hoje, em nome do meu Deus, eu vou te destruir. Quando ele disse isso, o gigante entrou no nível espiritual, que eu falei que você tem que entrar. Ele sai do nível terreno, o gigante entra no nível espiritual. Eu te amaldiçoo, amaldiçoar é espiritual, não é físico. Eu te amaldiçoo, eu vou acabar com você hoje. Aí Davi, bonitinho. Você pensa que tamanho é documento? Pode vir. Tu pode vir. Tu está dizendo que eu estou com pau como se fosse cachorro? Pode vir. Se você se acha cachorro, é problema teu, mas pode vir. Porque eu vou contra você. Não é no meu braço, não é na minha força. É no nome todo-poderoso. Pressão se vence com o nome. O médico vai te dar remédio. Eu me lembrei de uma coisa aqui. Eu não lembro o nome dela, não sei. Mas há muitos 10 anos atrás, eu orei por uma irmã que tremia muito aqui. E ela tinha problema de depressão. E queria se matar e tal. E depois que eu voltei num próximo culto, aquela irmã estava livre para a glória de Deus. Sabe por quê? Que não são os pastores, é o nome. É o nome. Não é a gordura, é o nome. Não é a magreza do profeta, do apóstolo, é o nome. É o nome que é o diferencial. Por último, diga para o teu irmão nessa manhã, você precisa entender o processo que a pressão produz. Você precisa entender isso. Se você entender o processo, se você precisa entender o processo, yes, obrigado. Se você precisa entender o processo, você entenda o processo. Por quê, meu querido? Porque o processo da pressão que produz medo em uns, ele produz coragem em outro. E aí, o resto fica para depois, porque meu tempo acabou. Diga para o teu irmão nessa manhã, eu sinto que Deus está produzindo coragem dentro da sua pressão. Enquanto Elias produziu medo, Davi produziu coragem. E eu quero nessa noite, ou nessa manhã, orar por você, abençoar você. Eu quero profetizar que dentro dessa pressão tem uma intenção de Deus. E a intenção de Deus é tratar com você. A intenção de Deus é melhorar você. A intenção de Deus é capacitar você. A intenção de Deus é amadurecer você. A intenção de Deus é fazer você subir de nível. A intenção de Deus é te melhorar para melhorar outros. A intenção de Deus é te dar experiência para você ajudar outros a terem a mesma experiência. Então o processo que você está passando é um processo, meu querido, de evolução, de crescimento, de ampliação da visão espiritual, de conhecimento, de sabedoria, de amadurecimento no teu emocional, na sua área conjugal, em todas as áreas da sua vida. E por isso Deus está te dizendo, ei, eu quero que você entenda que você só vai vencer a pressão colocando no altar. Fique de pé. Fique de pé. Diga para o teu irmão, depois da pressão, tem milagres para o teu endereço. Quem crê nisso de verdade, levanta a mão e dê um glória. Se você pegar tudo que eu lhe falei nessa manhã, você vai ver que após todos os níveis de pressão, houve tipos e níveis de milagres maiores. Então vamos lá, pastores podem vir para cá para o púlpito comigo, por favor. Desse lado aqui, eu quero que fique, pastores, me ajudem tudo aqui, ó, pode vir para cá, que a gente vai orar aqui embaixo.
Todos os pastores que estão na igreja, nossos, vêm para cá para frente. Aqui nós vamos orar por pressão emocional e pressão na área da saúde. Aqui. Então, se você tem algum problema emocional, já vem aqui para esse lado, para essa fila, rapidinho, porque os pastores, meu apóstolo, pode botar unção só para a gente ungir, para a gente ganhar tempo. Por quê? Porque o capítulo 16, 18 de Marcos diz que imporão as mãos e eles ficarão curados. Está mandando nem orar, só impor. Ah? Então, lá no capítulo 8 de Mateus, nem teve palavra, só enviou a palavra. Então, aqui, problema emocional e problema de ordem de saúde. Seja ele qual for, o médico disse que não tem mais jeito, tem jeito. O médico disse que acabou, Deus está apenas começando. O médico diz que está quebrado, Deus é especialista em tratar de vaso quebrado. Então vem para cá, porque hoje tem cura. 1,37 de Lucas diz, não há impossíveis para Deus. Então vem aqui e você só fala, porque o profeta aqui ele não vai saber o que você tem. Então você fala emocional. Se é cura, é nessa área, cura. E aí você vai falar. Aqui, eu quero que você venha rapidamente. Se você está sofrendo alguma pressão espiritual, venha aqui para esse lado. Uma guerra, dá vontade de ir em todas as filas, mas Deus sabe do teu coração, tá? Fica tranquila, vem para cá, você que está com alguma guerra espiritual, não consegue romper. Guerra também no trabalho que eu falo, não consegue a porta aberta, não consegue subir de nível, está parado, não consegue evoluir, não expande, vem para cá. Creia no Deus que traz a existência, aqui no meio. E lá com o pastor Alex, pode orar também por todos. Aqui no pastor Alex, eu quero que você saia, presta atenção nisso, você que está em crise, e Deus te chamou para o ministério e você tem medo. Você que tem chamado para o ministério e ainda não assumiu a posição, vem aqui, ó. Deus está te chamando hoje. Você vai receber uma unção especial. E os pastores vão orando. Se tem mais alguém para orar aqui, vai orando. E o ministério vai adorando a Deus. E eu já passo depois a palavra para o meu pai. Mas vamos só liberando a unção.
encontrar, nós vamos além. Nós vamos além. Em ti podemos confiar. No mais profundo, alto mar, as grandes ondas não irão nos afogar. Em meio ao forte temporal, ouvimos tua forte voz, dizendo: filhos, eu irei me revelar. Se for pra te encontrar, nós vamos além. Nós vamos além. Em ti podemos confiar. No mais profundo, alto mar, as grandes ondas não irão nos afogar. Em meio ao forte temporal, ouvimos tua forte voz, dizendo: filhos, eu irei me revelar. Podemos confiar. No mais profundo, alto mar, as grandes ondas não irão nos afogar. Em meio ao forte temporal, ouvimos tua forte voz, dizendo: filhos, eu irei me revelar. No mais profundo, desconhecido, não tenhas medo. Volta para mim o teu olhar. Esta é a hora de andar comigo. Eu te afirmo, sobre as águas podes caminhar. No mais profundo, desconhecido, não tenhas medo. Volta para mim o teu olhar. Essa é a hora de andar comigo. Eu te afirmo, sobre as águas podes caminhar. Sim, tu podes caminhar. A vitória conquistou. Quando a pedra então rolou, Nós iremos ver o Rei. Nós vamos além. 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 Em ti podemos confiar. No mais profundo, alto mar, as grandes ondas não irão nos afogar. Em meio ao forte temporal, ouvimos tua forte voz, dizendo: filhos, eu irei me revelar.
ti podemos confiar. No mais profundo alto mar, as grandes ondas não irão nos afogar. Em meio a forte temporal, ouvimos tua forte voz, dizendo: filhos, eu irei me revelar. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou